Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou Igor de Mello e a Jenna Ortega, a Wandinha, ou melhor, a atriz Jenna Ortega, porque ela deu uma entrevista nos últimos dias criticando a série e dizendo que não quer ser reconhecida como a personagem Wandinha. Deu umas declarações bem pesadas e até mesmo o produtor da série veio responder. E aí o clima ficou tenso e há pessoas pensando até que a série pode ser cancelada ou que a atriz pode ser substituída na segunda temporada. Então vamos analisar o que a atriz disse, se faz sentido ou não, e tudo que temos até então sobre a segunda temporada e uma possível demissão da Jenna Ortega. Vamos lá que eu vou te explicar tudinho. E assim, Wandinha foi um dos maiores sucessos da Netflix em 2022. Bateu recorde de audiência e se tornou um fenômeno na cultura pop. Tendo lançado em novembro do ano passado, com todo esse sucesso, claramente pouco tempo depois foi confirmada a segunda temporada. E tudo parecia ótimo. Mas recentemente a Jenna Ortega, que interpreta a Wandinha Adams, fez algumas revelações sobre o roteiro e disse que não quer ser reconhecida pelo papel. Ela disse o seguinte, abre aspas, finalmente estou conseguindo ofertas para papéis que eu quero, mas eu não quero ser reconhecida especialmente por aquilo, no caso a Wandinha. E aí a Jenna comentou que ela dificilmente consegue assistir os seus trabalhos, mas sempre que volta para casa depois de um dia de filmagem no set, ela para refletir o que ela filmou naquele dia. Fica pensando sobre as cenas, tipo, essa foi boa ou não, enfim. Mas aí que vem a parte pesada, porque ela disse que durante o período de gravações de Wandinha, não houve um dia que ela chegasse em casa e pensasse, ok, essa cena ficou boa. Ou seja, ela não gostou em nada o rumo que deram para a personagem nessa temporada. Ela explicou dizendo o seguinte, abre aspas, tudo que ela faz, tudo que eu tive que interpretar, não fazia sentido para a personagem de jeito nenhum. Por exemplo, ela estava em um triângulo amoroso, isso não fazia sentido. E ela critica também, fala da personagem sobre aquele vestido que ela usa no baile da escola, onde faz a famosa dança. A personagem diz que amei, e a Jenna diz que não podia acreditar que a Wandinha disse isso, que não condiz com o jeito da personagem. E aí a Jenna assumiu que devido a essas questões, ela até teve uma conduta nada profissional na época das gravações. Ela disse que algumas vezes foi completamente antiprofissional, no sentido que ela começou a mudar as falas dos personagens. E aí o supervisor de roteiro chegava e perguntava por que ela estava fazendo diferente. Então ela se reunia com os roteiristas e eles questionavam. E ela explicava que não poderia fazer algumas coisas e aí mudavam o rumo de certas cenas e até falas, criando um certo climão ali dentro. Estava tudo estabelecido e ela estava mudando. E claro, isso não pega bem. E essas falas dela também não caíram muito bem na comunidade de roteiristas e produtores. Que a protagonista de um dos maiores sucessos do ano basicamente veio e falou que a maior parte das coisas que os roteiristas fizeram estava ruim e que ela teve que mudar para poder ficar melhor. E isso, óbvio, feriu alguns egos, incluindo o do produtor de Hollywood Steven Knight, que não gostou nada da exposição da Jenna Ortega sobre a insatisfação com o protagonismo em Wandinha. No Twitter, o Steven rebateu as críticas da atriz pontuando o seguinte, abre aspas, como parte essencial da coisa, os atores não têm a imagem completa para onde a trama está indo ou o motivo de algumas falas serem necessárias para que o todo faça sentido. Segundo ele, foi uma situação infeliz a Jenna expor publicamente as diferenças criativas que ela teve. E também em outro momento esse produtor também criticou a Jenna, dizendo que esse tipo de declaração dela prova que ela é uma pessoa mimada e tóxica. E aí ele completa dizendo que ela é jovem, ainda não sabe como se comportar nesse mercado, mas deveria. E ele conclui dizendo como a Jenna se sentiria se os showrunners da série dessem uma entrevista falando em como ela era difícil de trabalhar. E com isso, muitos fãs da Jenna Ortega não perdoaram o Steve Knight e recebeu, obviamente, alguns ataques, digamos assim. Aí a situação virou uma grande polêmica. E diante disso, o produtor veio a público se defender, dizendo que apesar dos problemas, ficou claro que ela é um talento fenomenal e que merece todos os elogios e respeito. E assim, agora analisando mais friamente, a Jenna Ortega não estava errada no sentido de mudar as falas da personagem e tal. Talvez o maior problema seja ela ter exposto isso para o público, porque realmente cria um climão e pode até trazer problemas para ela. Mas se bem que nesse caso também não foi tão ruim ela expor, e eu vou explicar para vocês já já. Vamos falar primeiro dentro do roteiro da série como isso contribuiu. Porque como vimos na série, a Wandinha foi colocada dentro de algumas situações que não condiziam muito com a personagem. E aí a Jenna teve um pressentimento certo sobre como essa personagem deveria pensar e se comportar. Porque a Jenna Ortega não estava errada em expressar sua opinião sobre o roteiro. Porque ela teve um pressentimento certo
sobre como essa personagem pensaria e se comportaria. E certos comportamentos ali, de fato, não combinam com a vibe da personagem. Então é pra gente analisar que muita coisa ali poderia ter sido pior se a Jenna não tivesse feito uma intervenção na época. Principalmente essa história de colocar ela no meio de triângulo amoroso. Isso definitivamente não foi uma boa ideia, porque a Wandinha não é uma adolescente que quer namorar essas coisas. Ela quer caçar monstros, esse tipo de coisa. E colocar ela no meio desse drama, coloca a série num campo perigoso, que é tornar ela semelhante a dramas adolescentes clichês da Netflix. Isso não é legal. A Wandinha não é uma personagem clichê. E essas tretas que a Wandinha arrumou nos bastidores mostram o compromisso da Ortega com a personagem. Porque é evidente o seu comprometimento. Porque ela teve aulas de violoncelo, esgrima, tiro ao arco, alemão, até mesmo praticou canoagem para poder ficar mais fiel possível para a personagem. Além disso, claro, ela se aprofundou na mitologia da Wandinha, que obviamente tornava ela a melhor pessoa para saber o que a Wandinha faria ou não. Então, o comprometimento dela foi tão grande que ela brigou para que saísse da melhor maneira possível. E por isso que criou alguns atrizes para garantir que tudo saísse da melhor maneira possível. Até porque se algo desse errado, a crítica ia recair sobre ela. Por isso que ela se dedicou tanto à personagem para fazer com que as coisas saíssem certas. Então, a opinião da Ortega não foi antiprofissional, porque mostrou seu comprometimento e a sua dedicação em melhorar a história. E isso até mostra como é complicada a questão da atuação, porque uma pessoa vai escrever para um ator interpretar. Mas se a pessoa que escreveu colocar uma ideia errada, a culpa vai recair em cima do intérprete, que é o rosto que está lá na câmera. Fato, ao assistir Wandinha, a gente nota que eles quiseram colocar alguns clichês adolescentes ali, talvez para agradar mais certos públicos. Só que não é o correto, porque a personagem tem um tom específico, e se desviar disso é algo muito perigoso. Isso gera todo um medo do que pode acontecer na segunda temporada da série. Mas para quem está com medo de que não vai ter segunda temporada ou que a Jenna Ortega vai ser substituída, não se preocupe, porque ela vai continuar assim. Recentemente, a própria Ortega deu atualizações promissoras que confirmam que as suas críticas foram sim ouvidas. Durante uma entrevista, ela disse que a equipe de roteiristas já estava se reunindo para começar a trabalhar nos próximos capítulos da série. Ela também indicou que essa segunda temporada vai se inclinar mais para o horror e longe de triângulos amorosos. Segundo ela, abre aspas, não sei, acho que começamos a reunir uma sala de escritores e meio que conversamos sobre isso. E todo mundo está sendo muito legal. E acho que queremos melhorar um pouco mais o aspecto do horror. E em seguida, tirar a Wednesday, que é a Wandinha, da situação romântica e apenas deixá-la ser seu próprio indivíduo e lutar por seu próprio crime. Essa fala dela a gente pode tirar várias coisas. E os roteiristas estão incluindo ela dentro das decisões, o que é ótimo. E que, de fato, as críticas dela foram ouvidas. Vão tirar esse drama adolescente colocado na primeira temporada para focar na essência da personagem, que é outra, que não é ser um adolescente clichê. E a Jenna completa falando que quer tornar a personagem autêntica para si mesma. O roteiro deve refletir sobre isso. Ela até elogiou os roteiristas e isso indica que vai haver uma colaboração mais amigável entre os roteiristas e ela nessa nova temporada para apresentar mais horror e menos coisas clichês. Isso é muito bom, porque tem sim que haver uma colaboração muito boa entre os roteiristas e a atriz principal para que as coisas fluam da melhor maneira. E de tudo isso se conclui que sim, vai ter segunda temporada e sim, a Jenna Ortega vai retornar. E não só isso, as críticas dela foram ouvidas e tudo vai melhorar. Apesar do climão que foi instaurado, mas isso aí vai ficar no passado. E até baseado nisso, se não fosse a Jenna, a série poderia ser muito ruim e nem ter tido todo o sucesso que teve. Eu mal posso esperar para ver o que vai vir no novo ano, que ainda não tem uma data de estreia definida, mas muito provavelmente vai ser 2024. Mas eu quero que vocês me contem aí nos comentários o que acharam das declarações da Jenna Ortega e quais são as suas expectativas para a segunda temporada. Enquanto isso, está aparecendo os vídeos antigos do canal para você dar uma olhada e ficar atento ao conteúdo aqui do Produção Nerd, tá legal? Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!